Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para a nossa aula e o tema é Gênero Textual Cartaz, que corresponde então à primeira parte que nós estudaremos e, inclusive, esse conteúdo encontra-se no capítulo 13 do nosso material. Inicialmente, nós vamos analisar um texto aqui que pertence ao gênero cartaz. Como vocês podem ver, ele trata sobre o Dia Mundial da Árvore, que é 21 de setembro. Faz oxigênio, faz sombra e faz falta. Faça sua parte, preserve. Temos um ambiente aqui sendo retratado com fundo verde e as mãos, então o coração e também árvores e borboletas que remetem sobre a importância da preservação, ou seja, está nas mãos de cada um de nós o cuidado em relação à natureza e principalmente em relação às árvores, o cuidado com elas e as coisas boas que esse cuidado, essa preservação das árvores traz para todos. Então, quando fala que faz oxigênio, faz sombra e faz falta, faz uma referência direta à importância que as árvores têm no nosso dia a dia e para a nossa vida. O cartaz é um gênero textual que tem por objetivo informar, conscientizar, persuadir. O que é persuadir? É convencer o leitor de alguma atitude para que ele realize alguma ação. E também orientar as pessoas em suas ações. Então, tudo isso aqui faz parte das características, dos objetivos de um texto que faz parte do gênero cartaz. Surgiu da necessidade de se divulgar uma informação que atinja um grande público rapidamente. Então, quando houve essa necessidade, também quando há essa necessidade de se passar uma informação para um grupo grande de pessoas, é possível utilizar textos que pertencem a esse gênero. Temos mais um outro exemplo aqui, também fazendo referência ao tema da ecologia, do cuidado em relação às árvores e aqui principalmente às mudas que são plantadas. Diz: a vida em suas mãos, mais árvores igual a menos calor, barulho e poluição. Ajude a proteger nossas árvores, proteja as mudas plantadas. O meio ambiente agradece. Então, o que nós temos aqui é também uma mensagem que busca conscientizar o leitor sobre a importância do cuidado com as árvores e principalmente aqui com as mudas, como eu falei para vocês antes. Por isso é que há uma mão que está segurando uma muda, uma planta. Isso então faz referência ao título A Vida em Suas Mãos, ou seja, é responsabilidade nossa o cuidado com as árvores quando também as mudas são plantadas. É um gênero que aproxima-se do anúncio e do texto de campanha publicitária, e o que os diferencia é o suporte em que o cartaz circula. O que isso quer dizer? De que forma que o cartaz chega até nós? Quando eles são afixados em lugares de grande circulação de pessoas. Então, diferentemente de outros gêneros, o cartaz ele é fixado em algum lugar em que as pessoas circulam, em que há uma concentração maior de pessoas. Outro exemplo, o lixo é seu, faça coleta seletiva, condição para um mundo melhor. Aqui também faz referência então a um assunto bem importante que é sobre o lixo, sobre o cuidado que nós devemos ter em relação a ele
e principalmente sobre a coleta seletiva. O gênero cartaz, geralmente, ele possui na sua constituição verbos no imperativo, que expressam ordem ou pedido, com o objetivo de persuadir o leitor. Aqui, nesse caso, nós temos o faça, que é o verbo no imperativo. Sempre quando é usado um verbo com o objetivo de expressar uma ordem ou até mesmo fazer um pedido, estamos utilizando os verbos no imperativo. Os textos são simples, claros e objetivos, ou seja, a mensagem que é passada e que se pretende repassar através desse gênero é um texto simples, uma mensagem simples, clara, que seja objetiva, que as pessoas efetivamente consigam entender. O outro exemplo que nós temos aqui, como vocês podem ver, uma árvore constituída por palavras e fala então dessas palavras que fazem com que a natureza seja respeitada, que ela consiga então ter a sua vida, vamos assim dizer. Fala das sementes, nascentes, clima, natureza, terra, sobre conservação, ecologia, ou seja, a vida da árvore, ela está ligada diretamente a várias outras palavras aqui. Então, como vocês podem ver, temos a formação da árvore, o desenho da árvore a partir das outras palavras que são importantes. O cuidado com o texto não verbal é muito importante na confecção do cartaz, então os aspectos que não são relacionados às palavras, eles são muito importantes. As imagens atraem a atenção do leitor, devem ser significativas e também manter uma relação direta com o texto verbal. Então, aquilo que está escrito, as palavras que são utilizadas, precisam estar de acordo com as imagens. Não pode-se falar ou escrever, utilizar palavras sobre um assunto e a imagem não ter relação com essas palavras. O título também deve ser sugestivo e atraente quando ele for utilizado. Ele deve chamar a atenção. Temos um outro que diz: preservar para viver. O exemplo é a melhor lição. A escolha do caminho é de cada um, mas as consequências são para todos. Aqui nós temos uma árvore, de um lado está morrendo, está com os galhos secos, e do outro ela está verde. Então fala dos diversos caminhos que nós podemos seguir, no caso da preservação ou não. Mas temos que nos lembrar que para que haja vida é necessário preservar. E aqui chama a nossa atenção para a importância de darmos bons exemplos, de cuidarmos da natureza. O gênero cartaz, ele pode ser patrocinado por empresas ou por entidades sem fins lucrativos, e os logotipos dessas instituições, que é o que aparece aqui, que é a marca de uma empresa, aparecem com certo destaque, identificando-as. Nós temos aqui o cartaz 1 da página 266 para ser analisado. Inclusive, vocês têm ele lá no livro, é só acompanhar também. Semana do Meio Ambiente, Monteiro Lobato, São Paulo, de 2 a 7 de junho. Temos a programação aqui todos os dias e aqui embaixo quem está realizando, no caso a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, da Prefeitura de Monteiro Lobato, informações. E aqui também os detalhes, como vocês podem ver,
a maioria deles em verde também, então faz referência a esse assunto. Então, é um cartaz que informa o leitor sobre um evento relacionado à sustentabilidade. Foi produzido pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura da cidade de Monteiro Lobato e, em 5 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente e a cidade de Monteiro Lobato possui uma reserva de Mata Atlântica. Então, por isso que nós temos essa referência. O cartaz 2 da página 266, como vocês podem ver aqui, todo dia é dia de cuidar da natureza, o mundo precisa de nós. Uma árvore aqui formada por palavras que também são importantes nesse processo do cuidado da natureza. Preserve, cuide, separe, reduza, reutilize, respeite, viva, limpe, conscientize e economize. Ele faz referência ao dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, ele estimula o leitor a pôr em prática ações que promovam a sustentabilidade. Foi produzido pelo Hospital Santa Cruz e Paraná Clínicas, aqui embaixo vocês podem ver. E a expressão cuidar da natureza remete à ideia de assistência, assim como a atividade que é desempenhada pelas instituições clínicas, ou seja, uma clínica, um hospital, tem por objetivo dar assistência, cuidar das pessoas. E o cartaz 3 da página 267, ele diz: uma simples atitude pode salvar o planeta, junho, mês do meio ambiente, confira dicas de pequenas atitudes que fazem muita diferença. O objetivo também é estimular o leitor a pôr em prática ações que promovam a sustentabilidade. Ele traz os verbos no imperativo, como eu já expliquei aqui, confira, recicle e vários outros. O planeta é desenhado a partir de símbolos que fazem referência à ideia de sustentabilidade, que são reciclagem, energia, água, e o fundo do cartaz é uma folha verde. A tarefa referente à aula de hoje é a realização dos exercícios do 1 ao 7, das páginas 267 e 268. E deve ser postado no AVA o exercício 6 da página 268. Por hoje era só e até a próxima.